modelo que é universalmente aceito, considerado economicamente sustentável para a gestão dos recursos provenientes da indústria extrativa nos outros cantos do mundo. Temos bons exemplos de modelos de fundo soberano que têm contribuído significativamente para a gestão sustentável dos recursos naturais. Os recursos naturais têm a particularidade de serem esgotáveis e, entretanto, por conta disso, é imperioso, é importante que a sua gestão permita que as gerações presentes e as vindouras possam usufruir ou beneficiar-se desses recursos através de iniciativas concretas de gestão macroeconômica, de iniciativas de políticas públicas que concorrem para a promoção do desenvolvimento socioeconômico e político dos Estados. Moçambique é um país que é abençoado por inúmeros recursos naturais. Entretanto, o que tem sido levantado em vários quadrantes é relacionado com o processo de gestão que tem que ver com a necessidade de uma gestão transparente desses recursos, a necessidade de promover a exploração sustentável e que esses recursos contribuam para que os moçambicanos, em primeira instância, tenham melhores condições de vida, tenham melhores escolas, melhores hospitais, mas mais do que ter infraestruturas, ter quadros capacitados e altamente tecnicamente formados para poderem garantir a qualidade dos serviços prestados, quer ao nível da saúde, ao nível da educação, e naturalmente este desafio que temos de fazer a ligação do país de leste a leste, garantindo a viabilidade das nossas rodovias, das infraestruturas, nomeadamente estradas e pontos, e sejam infraestruturas resilientes, sabendo que o país é vulnerável a eventos cíclicos, são resultantes das mudanças climáticas, e estamos neste preciso momento com situações críticas em algumas zonas do nosso país, em particular referência agora para o Zambézio. Já estivemos com situações tremendas na Zona Sul, também conseguimos testemunhar, estivemos a trabalhar na província de Cabo Delgado e fizemos o percurso via terrestre até Nampula e faremos, inshallah, o percurso até Zambézia, se assim a temperatura e as condições climatéricas permitirem, até Limão. Entretanto, o processo de criação do Fundo Soberano de Moçambique demanda a necessidade de ouvirmos diferentes sensibilidades. A Constituição da República enuncia um princípio sacrosanto do direito segundo o qual a soberania reside no povo. Se a soberania reside no povo, nós pretendemos criar um Fundo Soberano. Então, é importante que os legítimos detentores do poder sejam ouvidos. Nós, como mandatários, como representantes do povo na Assembleia da República, temos essa responsabilidade de assegurar esta iniciativa do governo, que é, de certa forma, muito bem-vinda, possa ser aprovada pela Assembleia da República
acautelando todos aqueles aspectos que se julgarem necessários que possam contribuir para a transparência, para a boa gestão, para o combate, possivelmente, à corrupção. São males sociais que afetam a nossa sociedade. Então, o nosso papel hoje, como deputados, membros desta nova missão, é, acima de tudo, ouvir os distintos participantes desta auscultação pública, ouvir no sentido de que é através das contribuições que vão enunciar e que têm estado a ser também enunciadas em outros cantos do país, poderemos fazer uma aproximação mais acertada do modelo de fundo soberano que Moçambique deve aprovar. Então, todos nós sabemos que os recursos naturais em África, sobretudo, como exemplo, da Nigéria, da República Democrática do Congo, para citar alguns, ao invés de bênção, tem se tornado também uma maldição. Temos estado a assistir o problema agora em Cabo Delgado, sul principal, em grande parte consequência do fato de Moçambique ter descoberto quantidades incomensuráveis de gás natural. E, naturalmente, isso vai compaginar uma participação do país na geopolítica internacional do petróleo e gás. Moçambique passa a ser um dos países, não só com maiores reservas, mas também passará a ser um dos maiores produtores do gás. E como todos nós sabemos, estas commodities são commodities que têm interesse não só para a indústria nacional, não só para Moçambique, mas também e sobretudo para os outros mercados. Estou a falar agora, por exemplo, com a crise da guerra Rússia-Ucrânia. Sabemos qual é o papel que a indústria do gás desempenha e o que é que isso representará para o país nos próximos anos. E já há estudos feitos que dão a indicação de que a exploração, só a exploração do gás natural de feito, nós sabemos que o gás, para além da exploração do gás propriamente dito, tem vários outros derivados, incluindo o petróleo e uma série de produtos que derivam deste bem primário. Só a exploração, o desenvolvimento em toda a cadeia de valor da indústria do gás, desde o upstream até o downstream, nos próximos 30 anos, Moçambique está em condições de encaixar cerca de 93 bilhões de dólares americanos. Portanto, estamos a falar de um volume extremamente alto de recursos financeiros que demandam a necessidade de o país definir políticas acertadas para que esse encaixe não crie distorções no funcionamento da economia. Então é por isso que, através das experiências, boas práticas internacionalmente aceitas, estudos, pesquisas científicas também já validadas, o país está a preparar o seu processo de gestão macroeconômica e financeira, tendo em conta os princípios
boa governação, de transparência, alguns deles emanados nos princípios de Santiago. Vamos ver aqui no detalhe, quando estivermos a apresentar a proposta, com vista a gerar os mecanismos necessários de gestão desses recursos que, como nos referimos, são extremamente importantes, mas são volumosos. Então, a proposta prevê, também resultado de um grande debate. Este é um processo que vem sendo estruturado há bastante tempo, sensivelmente 3 anos, mas também é preciso frisar que os recursos já começaram a entrar. E é exatamente por isso que essa proposta de criação do Fundo Soberano também tem um sentido de urgência, para assegurar que esses recursos sejam canalizados para o modelo de gestão que se pretende, que é através do Fundo Soberano. E, portanto, a proposta prevê, numa primeira fase, que 60% dos recursos das receitas provenientes do oil and gas sejam canalizadas para o orçamento do Estado e 40% seja canalizado ao Fundo Soberano. E isto resulta também, como disse, e ainda não é um exercício acabado, quando estivermos aqui a apresentar a proposta, depois vamos ver qual foi o rácio que determinou esta subdivisão dos recursos. Mas o facto é que Moçambique continua com uma despesa pública cada vez mais crescente. A despesa pública é o volume, é o pacote, é o envelope de recursos necessários para satisfazer a demanda, as necessidades do Estado, em termos de bens e serviços. E neste preciso momento, com esta problemática da segurança, por exemplo, o país tem estado ainda com encargos adicionais para garantir, sobretudo, a segurança, tranquilidade e ordem pública, incluindo a soberania do Estado, que está sendo ameaçada. Então, para dar alguns exemplos, quando falamos da despesa pública e olhando para aquilo que é o orçamento do Estado moçambicano, embora seja um orçamento também relativamente compacto, é deficitário ainda. Em 2002 tínhamos um orçamento do Estado na casa de 456 mil milhões de meticais, portanto 456 bilhões de meticais, e um déficit na casa de 156 mil milhões de meticais. Portanto, um déficit significativo. O déficit corresponde àqueles recursos inexistentes face à necessidade de realização da despesa. Estamos a falar daquela despesa que é prioritária, daquilo que o Estado demandaria de forma prioritária para poder atingir os seus objetivos. E em 2023, para este ano, o orçamento está agora perto de 476 mil milhões de meticais e temos um déficit, até por conta destas medidas que foram recentemente introduzidas, o pacote de aceleração econômica e algumas outras natureza macroeconômica, conseguiu-se reduzir o déficit, está na casa de 115 mil milhões de meticais, mas como vê, continua a ser um déficit crescente, ou seja, um déficit enorme, e a despesa pública, melhor, continua a crescer. Então, esperamos que, devido à necessidade que o Estado tem premente de realizar determinadas atividades nestas áreas e setores que já referenciamos, a médio e curto prazo, esses 60% que vão ser canalizados ao orçamento do Estado ajudem a suprir esse déficit. E depois, nos próximos 15 anos em seguida, tanto há uma planificação que
visará reduzir o volume de recursos que são alocados ao orçamento do Estado e comparativamente aos que vão ser canalizados pelo Fundo Soberano. Depois vamos também abordar os aspectos relacionados com o modelo de gestão deste fundo, no detalhe, e alguns princípios que poderão contribuir significativamente para que o país possa sair da lista dos mais pobres do mundo. O objetivo é efetivamente esse. Não faz sentido que um país que tem recursos, a dimensão dos que já estão referenciados, continue na lista dos países mais pobres, continue com problemas alimentares, setor de saúde, educação, etc. Então, eu queria, e por conta disso, este é um processo que está sendo conduzido por decisão da Assembleia da República de promover as exportações em todas as províncias, mas nós levamos conosco nesta missão um quadro sênior do Ministério da Finanças, que vai fazer a apresentação da proposta, mas todos os aspectos relacionados com as contribuições que daqui saírem terão necessariamente de ser cuidadas e escrutinadas pelos ilustres deputados aqui presentes ou através dos deputados aqui presentes, para que, sendo competência exclusiva da Assembleia da República aprovar leis, fazer leis, portanto, a proposta de lei que criará o Fundo Soberano reflita também as vossas contribuições. Então, eu ia convidar o colega do Ministério da Economia e Finanças para fazer a apresentação. Em termos de metodologia, depois da apresentação, então passar-nos-íamos a palavra para podermos conduzir o processo. Muito obrigado.